Olá, pessoal! A proposta dessa aula é a gente desmistificar um pouco o tema da meditação para crianças, né? Então, é um tema um pouco que existe muita desinformação, né? As pessoas acreditam que as crianças, para meditarem, precisam estar sentadas, de olhos fechados, e a meditação, ela é um músculo que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Então, para a gente meditar, a gente precisa exercitar esse músculo. Não só as crianças, né? Os adultos também. Qualquer um que deseja se envolver com a meditação, precisa começar a orientar a sua mente para esse caminho do meditar, né? Que é um caminho que envolve a nossa alimentação, envolve a leitura do tipo de livros que a gente lê, o tipo de pensamentos que a gente cultiva, como a gente lida com os nossos sentimentos. Então, tem muitas coisas que permeiam a prática da meditação, que não é simplesmente o sentar e se preparar para meditar, né? Então, uma coisa interessante da gente falar sobre meditação é isso, né? E assim, que são muitas variantes, né, que influenciam na prática da meditação, e principalmente na prática de meditação para crianças. Então, eu costumo orientar não só os meus alunos na formação do Brinca Yoga, ou seja, as pessoas que vão promover as aulas de yoga para crianças, a ter esse olhar um pouco mais atento no desenvolvimento da nossa mente, né? Porque o meditar para crianças é um lugar onde a gente vai chegar, a gente precisa começar a desenvolver esse trilhar, né? Ele é um objetivo, sim, que as crianças um dia consigam realmente sentar, coluna ereta, olhos fechados, respiração estável, para elas conseguirem meditar. Mas tem muitas coisas lúdicas que estimulam esse contato com a realidade interna, né? Então, por exemplo, a música, né? A gente cantar mantras, a gente fechar os olhos e escutar quantos sons tem à nossa volta, a gente fazer um relaxamento e sentir a realidade interna quando o nosso corpo está deitado, mas a gente não está dormindo, né? É muito legal porque as crianças têm essa referência, como muitos adultos que não têm contato com o yoga, de que a meditação é simplesmente sentar e fechar o olho ou eu vou dormir. São essas duas referências, né? Eu simplesmente entro na minha realidade interna quando eu durmo ou quando eu decido meditar. E a realidade interna, ela pode estar presente antes da gente se alimentar, né? A gente pode ter um momento de pausa no nosso dia para respirar, para olhar o alimento que a gente vai comer. A gente pode fazer uma caminhada silenciosa, prestando atenção nos nossos passos, unindo a respiração e o movimento do caminhar. Então, a prática da meditação, ela vem no yoga, né? Ela é o fundamento do yoga, né? Assim, yoga é meditação. O yoga é o desenvolvimento da nossa mente, porque é através, né, transcendendo a mente, é que a gente alcança moksha, libertação, que é o grande objetivo final de qualquer prática de yoga. Então, isso vem do Ashtanga Yoga de Patanjali, né, que é as escrituras védicas tradicionais do yoga, onde está fundamentado todo esse caminho, né, do yoga que nos leva a esse estado de libertação, de moksha. E ele começa com yamas e niyamas, né, que são disciplinas éticas e morais. Então, dentro da prática de yoga para crianças, né, como que a gente vai culminar na meditação sem trabalhar a saúde do nosso grupo, né, para que as crianças consigam, como eu já falei na live anterior, né, sobre os fundamentos do Brinca Yoga, é que a gente tenha um grupo de crianças, se é que a gente está trabalhando com crianças, porque eu sei que aqui às vezes tem alguns pais que estão assistindo a live, né, mas a gente trabalhar a harmonia do nosso grupo, né, as relações entre as crianças, a relação interpessoal entre as crianças, durante a nossa prática, né, isso fundamenta muitas coisas, e principalmente vai trazendo o sentido dos yamas e niyamas, né, a Ahimsa, que é a prática da não violência, Swadhyaya, que é a prática do autoestudo, né, tão fundamental para a gente chegar a um dia a meditar. Então, o segundo ponto do yoga é asana, né? Seria o terceiro anga, né? Yamas e niyamas, e o terceiro ponto seria asana, que é a postura firme e estável do nosso corpo. Então, tudo isso eu estou falando porque são realidades, são caminhos, né, que a gente precisa trilhar para chegar até a meditação. Então, a meditação propriamente dita, ela vai acontecer conforme a gente vai cultivando
esses ensinos na nossa vida diária, né? Porque o yoga, ele acontece não só durante a nossa aula ou quando a gente está no mat de yoga. O yoga acontece durante toda a nossa vida, durante o nosso dia a dia, acontece muito mais fora do tapetinho do que no tapetinho. Mas a gente tem essa ideia, né, que a gente está praticando yoga quando a gente está no tapetinho, e claro, efetivamente você está ali de verdade praticando quando você faz a sua aula e tudo mais, mas eu estou querendo trazer essa visão de que o yoga ele vai além do seu mat, né, ele tem a ver com as relações interpessoais que você estabelece com o seu meio, assim como as crianças, né, a relação que elas estabelecem entre elas, a comunicação, como que elas desenvolvem, né, naquele sentido de saber esperar, saber ouvir o que o amigo tem para dizer, e as posturas, né, que é esse terceiro anga, que é a postura firme e estável, a gente desenvolve dentro da meditação, que são as posturas sentadas. Então, tudo isso a gente imagina que quando a gente chegar lá no anga da meditação, né, em dhyana, meditação, todos esses outros passos já foram contemplados. Então, postura firme e estável é aquela postura onde eu me mantenho firme, porém internamente eu estou relaxado. Não há tensão, não há ansiedade, não há sobrecarga, eu não estou exigindo do meu corpo, né? Eu estou em harmonia, apesar da postura estar firme, né? Eu estou trabalhando as minhas energias internas. Depois da postura firme e estável, e que com as crianças, por exemplo, esse anga, né, dentro dessa história da meditação para crianças, tem várias posturas de equilíbrio, né, postura da árvore, a postura do cachorro, o pássaro, tem muitas posturas de equilíbrio, posturas que trazem com os pés no chão, apoiados só com o pé, que ajudam muito a desenvolver o foco, né, que diria, é o mais grosseiro, né, da meditação, é o foco, e principalmente com o corpo em equilíbrio e com os seus dois olhos abertos, né. Isso é uma novidade, né? Às vezes a gente acha que a meditação é sempre com os olhos fechados, né, e a gente pode estar desenvolvendo o nosso foco antes de um dia sentar e realmente meditar. Então, depois da gente desenvolver o asana, a gente entra nos pranayamas. Então, pranayama é exercício de controle do prana, que é a energia vital, que é a energia que está em toda a natureza, né, está na fruta que acabou de cair do pé, ela está cheia de prana, está nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então, quando a gente executa um exercício de respiração, a gente não está só fazendo respiração, né? Nós estamos desenvolvendo consciência respiratória, nós estamos aumentando a potência da nossa energia interna conforme a gente respira, né? Nós vamos trabalhando as energias dentro da gente, potencializando, é como um dínamo. Os pranayamas, eles são um dínamo, ainda mais misturados com as posturas, né? Então, a prática de yoga, ela é uma grande recarga das nossas energias internas. Isso para as crianças também, né? Existem pranayamas muito simples, como a respiração completa, a respiração por uma só narina e depois pela outra, né? Eu gosto de fazer com as crianças deitadas, a respiração do leão, a respiração da abelha, né? Que a gente se fecha e respira, emitindo um pequeno som, né? Como se fosse um om interno. Então, são práticas que ajudam, né, muito a voltar a mente para dentro, a trazer essa consciência da realidade interna, e elas vão andando a partir desse ponto, a gente começa a entrar, então, no arcabouço real da meditação, né? Então, a gente tem aí yamas e niyamas, asana, pranayama. Então, a gente começa a entrar em pratyahara. Pratyahara é abstração dos sentidos, é quando a gente realmente senta e recolhe os nossos sentidos para dentro. Então, aí a grande dificuldade, principalmente com as crianças, quando a gente está trabalhando, é difícil falar só de criança, porque é a dificuldade do ser humano, né? Que é a gente sentar e trazer a nossa mente e os nossos sentidos para dentro. Existe uma analogia no Bhagavad Gita, né? Que os nossos sentidos são como 5 cavalos selvagens, né? Eles carregam a nossa mente para todos os lados. Então, você tem aí um cheiro bom, você logo quer comer o bolo e ver o que é aquele cheiro, você escuta um barulho, você fica curioso, você quer ir lá ver, né?
Você lembra de algum gosto, ou você está com vontade de comer alguma coisa, você logo se movimenta, ou sente alguma coisa, né, uma coceira, alguma coisa no seu corpo, você logo quer executar. Então, quando a gente entra em Pratyahara, uma das coisas mais interessantes é a gente começar a trabalhar o desapego. Então, a prática da meditação, para crianças também, né? Também é para todos nós, é uma prática de desapego do quê? Primeiro dessas sensações físicas e corporais, e depois a gente desapegar dos próprios pensamentos, né? Então, no começo, a nossa prática de meditação, ela é um grande ping-pong mental, né? A mente vai para os pensamentos e você traz ela de volta. A mente vai para as emoções e você traz ela de volta. A mente vai para as sensações, né, que você quer ouvir, você quer ver, você quer coçar, e você traz ela de volta, né? Então, é sempre que a gente consegue isso? Não. Esse é um bate-papo, por exemplo, que para crianças a gente precisa ter e explicar para eles, né, aonde a gente quer chegar. E que o mais importante de tudo nem é eles ficarem imóveis e quietos, mas é eles começarem a despertar para esse estado de presença, né? Eles começarem a despertar para esse estado interior. E porque eles são como nós, né? As crianças são como nós. Então, tem dias que a gente está mais propenso a se conectar com uma realidade interior, a gente está mais calmo, a gente está mais centrado. E tem dias que não, que a gente está agitado, que está esperando alguma coisa, que a gente está ansioso, que não dormiu direito, né? Então, o ideal, existem várias situações aqui para a gente falar de meditação para crianças, né? Eu gosto de trazer desculpa, vou só concluir aqui o Ashtanga Yoga, perdão, que minha mente já voou. Eu estava em Pratyahara, que é a abstração dos sentidos, que é a gente recolher os sentidos para dentro, né? Que a meditação, então, é a grande prática do desapego. E depois do Pratyahara, a gente entra, então, em Dharana, que é concentração. Então, Dharana é a capacidade da gente focar a nossa mente em um único ponto, que seja interno, que seja externo. Então, isso é muito importante, porque o que eu costumo dizer para as crianças e para os meus alunos em geral é que meditar é como você ir para uma caverna. Então, se você não tem um guia, se você não tem uma luz, se você não tem uma lanterna, você entrou naquela caverna e você vai ficar perdido, né? Então, quando a gente tem esse foco, essa luz, esse guia, as coisas tendem a ficar mais fáceis para a gente estar ali explorando aquele lugar, né? Porque a realidade interna, muitas vezes, ela é desconhecida. A gente não sabe nem como a Ana aqui trabalha, né, para as aulas de educação emocional, então tem muitas pessoas que às vezes não sabem realmente o que elas estão sentindo, não sabem nomear os próprios sentimentos. Então, quando a gente fecha os olhos e vai para essa realidade interna, muitas coisas acontecem, né? Então, é muito bacana, assim, a gente ter essa orientação do foco. E aí a gente entra, eu só vou concluir, então. Depois de Dharana vem Dhyana, que é a meditação propriamente dita, que seria o espaço entre eu perder o foco e focar a minha mente, começa a aumentar. Então eu perco a minha mente, eu me deixo levar pelos meus pensamentos cada vez menos. O meu dharana começa a se expandir. E aí eu começo a entrar nesse estado de dhyana, né? O foco começa a ficar constante, perfeito, e eu entro nesse fluxo da meditação, né? Aonde não tem mais mente, nem tempo, nem espaço, você entra totalmente, né, no seu eu observador e você consegue se aprofundar na sua meditação, onde você simplesmente é. Então é um estado maravilhoso da gente desenvolver, né, da gente meditar. Muito importante, quem quer ensinar meditação para crianças, que tenha a sua prática de meditação, né, que você tenha um tempo para você meditar, para você se concentrar, para você se conhecer, para desenvolver, como eu falei, Swadhyaya, o autoestudo, né. E aí dentro pegando essa coisa do dharana, né, que é a concentração, existem muitas técnicas para a gente trabalhar lúdicas com crianças que estimulam o foco e a concentração, que não são exatamente o sentar e meditar, né? Mas meditar é, como eu falei, é a gente desenvolver o músculo da mente, né? Então, se a gente quer ficar forte, a gente precisa fazer musculação.
Então, se a gente quer meditar, a gente precisa, não só as crianças, os adultos também, desenvolver práticas de concentração. Então, quanto mais a nossa mente ou a mente das crianças estiverem abstraídas, com coisas que tiram foco, então veja bem, estou falando algo que vai até um pouco contracorrente do que a gente vive, né? Que são essas crianças que assistem TV, comem, escutam o MP3 aqui, a música, e entram no Facebook, e tudo ao mesmo tempo. A nossa mente, ela faz uma coisa bem ao mesmo tempo, né? Todas essas coisas, a gente acaba criando uma grande dispersão mental e um estado interno de ansiedade, né? Então, existem muitas fobias estudadas hoje em dia, por exemplo, a fobia de não estar conectados com os aparelhos, de estar perdendo as notícias, né? É uma fobia, ou a necessidade de estar sempre em conexão com as pessoas e não estar em conexão consigo mesmo, né? Então, essa parte do foco, as técnicas lúdicas, elas vão dentro da nossa aula de yoga, desde a gente fazer movimentos em sequência, aonde eu preciso esperar o meu colega antes de mim fazer, para depois eu fazer o movimento. Então, isso me traz para a presença. A gente não faz todo mundo junto, por exemplo, né? Eu gosto muito de trabalhar o yoga em roda, porque ele possibilita esse tipo de dinâmica, né? Aonde eu preciso estar atento, ela acontece em silêncio. Então, coisas simples, como elevar os braços. Então, eu elevo, mantenho os meus braços e a minha colega só vai levantar depois que eu levantar. Então, são dinâmicas que trazem muito a nossa presença, né? Tem brincadeiras, por exemplo, que a gente também pode realizar de quem está diferente. Essa eu gosto bastante, é muito legal. A gente coloca as crianças numa posição bem parecidas, assim, né? Então, eu vou fazer aqui com o meu rosto, que é o que está aparecendo. Então, todos com a mão assim, e um deles coloca a mão um pouquinho mais para baixo, ou só um pouquinho, né? Ou coloca mais para a orelha. E aí alguém que está fora volta e precisa prestar atenção naquela estrutura corporal e ver quem que está diferente. Quando eles são bem pequenos, algumas pessoas me perguntam, também tem algumas dinâmicas para quem é pequenininho? Tem, ao invés de fazer com essa percepção do olhar, né, pode um sair do grupo. Então, quem está escondido? Um deles fica escondido em algum lugarzinho da sala, e os outros, e alguém que saiu, ou dois que saíram, tem que voltar para a sala e perceber quem não está, né? Então, práticas simples, às vezes, que a gente trabalha em escola, né, como a massinha, cortar, colar, todas essas atividades, elas podem ser feitas sobre uma visão da meditação, né, com uma orientação para que seja uma prática meditativa, silenciosa, com uma música clássica de fundo, sons da natureza, em silêncio. Algumas práticas de olhos vendados, né? Então, as crianças podem manusear massinhas em duplas, com os olhos vendados, em silêncio, tocando, tentando formar alguma coisa juntas, né? Um recortar e colar também. Então, tem muitas atividades que já são desenvolvidas em escolas, por exemplo, né? E que podem ser adaptadas para uma prática de meditação. Estou falando um pouco do ambiente escolar, né? E a meditação em escola, gente, é uma realidade que hoje é muito comum e ela é muito fácil de ser introduzida na escola, né? Porque você não precisa mais do que 3, 4, 5 minutos. E a mente, ela se acostuma. Então, por exemplo, se todo dia, depois do lanche, as crianças sentam e descansam um pouco, né? Fecham os olhos, observam a sua respiração, contam as respirações, fazem uma automassagem, olha que gostoso, né? Em silêncio, fazer uma automassagem no rosto, na cabeça, de olhinhos fechados, né? Como isso vai trazendo essa realidade interna para o dia a dia, né? Para o cotidiano. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar com as crianças também, por exemplo, em casa, né? Ajudando-as a ter mais estado de presença. Então, por exemplo, a gente pode estar trabalhando aqueles passatempos, sabe? O labirinto, jogo de memória,
encontrando par. Eu recentemente comprei um livro super legal para o meu bebê, para o João, que tem 2 anos, que você tem umas abinhas e aí tem várias borboletinhas, mas só 2 são iguais. E tem que prestar bem atenção na cor, no formato, né? Então, são formas da gente ir trazendo, desenvolvendo esse músculo do foco, que vai ajudar muito na meditação, né? Vai ajudar muito a desenvolver o gosto pela realidade interna, né? Que é muito bacana, assim, a gente trazer esse contexto das emoções, né? Porque uma criança que não se sente bem, que tem algum problema em casa, que está passando por alguma dificuldade familiar, ela vai ter mais dificuldade de entrar em contato com a sua realidade interna, né? Talvez exista alguma resistência, talvez ela veja coisas que ela não sabe lidar. É muito importante que as crianças em casa, elas sejam nutridas da presença. O que eu acompanho, às vezes, hoje, trabalhando com família há muitos anos, né, é que as crianças, elas participam de muitas coisas, elas têm muitos eventos, elas participam de muitos eventos, elas têm muitas atividades, mas elas estão, às vezes, emocionalmente solitárias, né, para não dizer abandonadas, mas sozinhas, né? Não existe alguém que esteja nutrindo elas com a própria presença. Então, a criança, para ela desenvolver esse estado de presença, ela precisa ser nutrida, né? A criança é um reflexo da sua família, além dela trazer, claro, as suas próprias particularidades, o seu próprio temperamento, sem sombra de dúvidas, né? Eu tenho 2 filhos, cada um é de uma forma, e é um trabalho, né, da gente aceitar as pessoas, os nossos filhos como eles são, e as coisas que eles trazem para nos ensinar, sem dúvida. Porém, é muito importante que as famílias reservem um tempo cada vez maior para estar com seus filhos, conectados emocionalmente, né? Não só proporcionando um monte de atividades e presentes e saídas, mas dando a sua própria presença, né? Isso que vai acabar construindo para a criança um repertório da presença, né? E a prática da meditação e do foco, a gente trabalha sempre, né? Quando você tem esse orientador, então a gente está sempre com esse olhar assim, poxa, como a gente faria essa atividade aqui, né? Desde jogar uma bola, né? A gente pode jogar uma bola correndo, pulando, de qualquer jeito, gritando, ou também a gente pode jogar uma bola orientando, observando, tentando pegar com um pé só, tentando passar por baixo da perna. A gente pode trazer alguns desafios corporais num jogo, por exemplo, que vão fortalecendo o nosso foco, que vão fortalecendo as nossas habilidades de concentração, né? Outra coisa que eu acho que é muito pertinente para a gente falar dentro da meditação para crianças é essa relação com o grupo de trabalho, né? Algumas técnicas que eu desenvolvi há alguns anos, elas não servem para todas as crianças da mesma forma. Então é muito bacana nós, como educadores também, observarmos as nossas ansiedades quando a gente vai trabalhar, porque, claro, o educador tem ansiedade também, tá? Trabalhar as nossas ansiedades com as crianças. Por exemplo, então vamos lá, criança de 2 anos, né? Qual é a nossa expectativa? A gente não pode ter uma expectativa muito elevada de que essas crianças com 2 anos vão ser esses seres que vão sentar, ficar em silêncio, quietinhos, imóveis, né? Então a gente está colocando um objetivo muito alto para uma capacidade cognitiva de desenvolvimento do corpo que não corresponde, né? Porque a criança com 2 anos, ela quer explorar o mundo, ela tá com o cérebro em ebulição, né? Ela quer sentir, ela quer tocar, ela quer experimentar tudo que está à volta dela. Ela é uma grande cientista, né? O cérebro está em plena construção. Então, para essa idade, por exemplo, se você proporcionar alguns jogos de esconder e achar, se está trabalhando o foco. Esse que eu te falei, por exemplo, que eu comprei esse livrinho para o João de Pares, né? Fazer um pequeno jogo da memória, começar a introduzir esse joguinho da memória. Pode ser com posturas de yoga, pode ser, né, que a gente tem algumas cartinhas do yoga, pode ser com os animais. Tem aquele bilboquê, sabe? A gente pode fazer com material reciclado com a bolinha, e eles têm que acertar a cestinha.
né? Pode ser aquela brincadeira de levar o ovo na colher, né? Mas claro, a gente não vai levar o ovo na colher. Eu fui na escolinha do meu filho, eles fizeram muito legal, eles botaram um funil e tinha uma bolinha de ping-pong. E nossa, tinha criança que era super difícil pegar daqui e levar ali naquela cesta, sabe? Então são algumas brincadeiras lúdicas, né, que vão ajudando a desenvolver o foco. Então, como que eu faço dentro do Brinca Yoga? O Brinca Yoga, que é esse trabalho que eu desenvolvo há muitos anos, ele tem um nível de energia. Então, se eu vou pegar essa faixa etária de 2 a 4 anos, 2, 3 anos, né? Então, eu sempre começo a minha atividade com nível de energia alto, porque é o que eles estão esperando, quer correr, quer pular, quer fazer o yoga estátua, que é fazer essas brincadeiras, enfim, né? Dependendo do contexto, o local onde eu estou. E depois de um momento lá da minha aula, eu começo a conduzi-los, então, para um estado de quietude. Então, por exemplo, a gente daí entra numa brincadeira de mãos, que, né, senta, faz brincadeira de mãos, por exemplo, o índiozinho, a casinha de cupim, todo esse repertório de música popular eu tenho aqui no canal do YouTube, lá algumas músicas de mãos, né, que são muito bacanas também para trabalhar foco, para eles fazerem a coordenação motora fina, para eles cantarem junto com você e já orientarem um pouco mais essa energia dispersiva de correr, de pular. Então, eu sempre dou esse espaço para eles na aula, para depois eles se acalmarem, sentarem. E aí a gente sente. Então, por exemplo, se é uma turma que ainda está agitada, então antes da gente fechar os olhos e ter uma proposta de contato com o mundo interno, a gente pode deitar, escutar uma história deitado, tentando fechar os olhos, né? Pode fazer assim com os olhos, pode colocar um bichinho de pelúcia no peito para sentir a respiração, né, o movimento do vai e vem da respiração. Eu gosto de usar um tecido grande, que eu faço a roda com, eles seguram no tecido para fazer as brincadeiras de roda, e depois esse tecido pode estar por cima deles no grupo, né, trazendo um aconchego, uma segurança. E aí eu vou tocando um sininho, eu vou canto uma música mais calma, conto uma história, passo um spray, né, eles adoram, agora vamos para um ambiente mágico e passo aquele spray, para no final eles deitam, silêncio, fecham os olhos, eu sinto como está indo o movimento deles, para depois a gente, quando acordar, sentar e tentar manter esse estado de presença. Então, isso vai funcionar na primeira vez? Não. Isso vai funcionar na segunda vez com os pequenos? Também não. Talvez lá pela quarta, quinta vez vai funcionar, né? Eles vão se acostumando que a sua aula tem um ritmo, que o seu envolvimento com eles tem um ritmo. E vai funcionar para todo mundo? Também não, né? Então, essa é outra expectativa que a gente, como educador, às vezes coloca. A gente quer que funcione com todos iguais do mesmo jeito, né? Então, além da gente ter um tempo de treinamento, né, de introdução, de canalização da energia para esse lugar, né, colocar uma ordem energética no corpo, na respiração, no pensamento, a gente precisa entender que nem todos são iguais, né? Tem crianças que vão estar mais abertas a receber esse tipo de conteúdo naquele dia, outras não, e tem crianças que conseguem ir mais profundamente em menos tempo do que outras. Esse é um tema, por exemplo, eu faço uma dinâmica muito legal no final das minhas aulas com os maiores, tá? Começar devagar, né? Então, assim, tudo a gente tem que medir também, gente, a nossa expectativa enquanto educador, porque ela existe, né? Então, assim, tem muita gente que vem, às vezes, como que eu trabalho a minha frustração, porque eu quero que todos façam as posturas, eu quero que todos façam a respiração, eu quero que todos fiquem em silêncio, eu quero que todos meditem. Então, é um trabalho do educador, né? Na formação em Brinca Yoga a gente fala muito disso, que é um trabalho do educador de trabalhar a sua própria emoção. Por isso que eu comecei lá falando do yamas e niyamas e destaquei muito o Swadhyaya, que é essa prática do autoestudo, porque ela é muito fundamental para a gente que está nesse caminho espiritual, né? Autoestudo é tudo. É você observar o tempo todo como a situação externa está reverberando em você, sem culpabilizar ninguém.
entendendo que tudo aquilo é um processo interior seu. Então, muitas vezes não vai funcionar para todas as crianças, e nós, como educadores, precisamos observar assim, por exemplo, aquele garoto que sempre está agitado, que está sempre correndo na sala, que atrapalha, um dia você propõe colorir mandala, no final da aula. E ele vai lá e ele colore a mandala, sabe? Ele fica entretido, ele faz os contornos. Então, ele talvez não conseguiu em outras aulas meditar, ele não conseguiu se aprofundar nessa prática, mas naquele dia, naquele momento, ele foi em algum lugar mais profundo que o habitual dele. Então, você já tem que ficar feliz, né? Então, a gente tem que também aprender a olhar para todos os nossos alunos, e isso leva um pouco de tempo, né? Então, por exemplo, esse aluno, por exemplo, vamos supor que você tem um aluno agitado e que ele precisa de mais tempo para começar a entrar na sua configuração de sentar, fechar os olhos e se concentrar aqui, e se concentrar no som, e se concentrar na bolinha batendo. Mas ela é muito bacana, é uma técnica que ajuda muito as crianças, principalmente se são agitadas. Ela mistura o som, que é a audição, né? Ela mistura a sensação tátil, né? E o comando mecânico. Então, como é? A gente precisa apoiar o dedão na bochecha, ó. E no yoga a gente não costuma usar o indicador, né? A gente usa mais o dedo médio, porque o dedo indicador ele tem uma força energética muito grande, mas isso às vezes não faz diferença na aula que você vai estar ministrando naquele momento, enfim, você vai escolher quando você vai aprofundar nesse lugar, né? Mas a gente coloca o dedão na bochecha para não dar percussões muito fortes, ó. E aqui você vai cantar o om, e cada om dá uma batidinha, ó. Om, 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 om. E a orientação a gente vai fazer isso por um tempo. Então, como é que funciona, né? Com criança, eu gosto de ir bem devagar. Então, você pode um dia fazer só isso, de olhos abertos, por exemplo, para todo mundo ver, entender o que está acontecendo e tal. A próxima aula que você foi, você vai falar, lembra aquela prática? Então, a gente vai fazer hoje, mas hoje a gente vai tentar fechar os olhos. Vamos ver o que acontece? E aí você faz e pede para todo mundo fechar os olhos. Ótimo. No outro dia, na terceira aula que você foi, então você pede para eles fazerem com os olhos fechados e imaginarem dentro da cabeça uma bolinha. E conforme você bate, a bolinha vibra. E a bolinha pode ter cor, ela pode rodar, ela pode se expandir, pode acontecer inúmeras coisas. Isso no terceiro dia. No outro dia, então você explica, olha, hoje a gente vai bater e a gente vai continuar cantando e eu vou falar baixo o braço. E você continua. Om, 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 om. No quinto dia, a gente faz a técnica completa, que é fazer a percussão, visualizar a bolinha, baixar o braço, continuar o on, sentindo só internamente a sensação da percussão e em silêncio no final. Então é uma prática muito bacana, as crianças adoram, porque mistura essa coisa da sensação, do som, né? Eu gosto bastante, eu uso muito, é uma prática que a gente pode desenvolver com bastante calma. E eu recomendo bastante. Uma outra técnica muito legal e que com 2 anos também dá, com essa daí, tudo vai depender, gente, de uma adaptação e do nosso olhar, como eu falei, como educador, né? Quais são as expectativas que você está colocando no seu grupo ou mesmo para os seus filhos, né? Porque às vezes as nossas exigências, o nosso padrão de qualidade que é muito elevado, né? Para aquela criança, aquele dia, naquele momento, aquilo já foi bastante, já foi muito legal, né? Então, outra prática que eu uso muito é o trataka. O trataka é a fixação ocular
né, uma prática conhecida no yoga, no tradicional do yoga, ela é uma limpeza, na verdade, né, das vias superiores aqui dos olhos, e a gente geralmente usaria a chama de uma vela. Mas o Trataka, a gente usa muito os drishtis, né, na prática de yoga, que são esse foco que a gente leva com os olhos. E o Trataka para criança, como seria, né? Eu tenho algumas mandalas bem simples, eu recomendo que vocês tenham, que são quadrados com um triângulo dentro e uma bola. Então, gráficos simples, ou só uma bola. Pode ser um desenho que a criança fez, mas as formas geométricas perfeitas, elas são muito legais porque elas trazem uma harmonia. Então, por exemplo, um círculo com um ponto grosso assim dentro é muito interessante, porque a criança, quando ela vai olhar fixamente para aquele ponto, e ao fechar os olhos, ela vai ver a imagem mentalmente. Ou vai aparecer o ponto, ou vai aparecer o círculo para ela. Experimenta fazer aí na sua casa para você ver. E como é que a gente trabalha isso? Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Ó, vou pegar uma cartinha de um baralho meu de mudras, tá vendo? Então, ó, por exemplo, aqui uma imagem, né, das mãos, ó. Tá? Então, como que é? A gente pede para as crianças sentarem bem perto da parede. Então, os joelhos, eles quase que encostam na parede, né? É legal que se você tiver uma classe que fique uma longe da outra, e também é uma prática que a gente desenvolve com tempo, com calma, sabe? Explicando cada um dos passos detalhadamente, com bastante calma. Então, a gente coloca essa figura bem próximo na altura dos olhos, né? Então, eles vão estar na parede, a figura vai estar assim, ó, na altura dos olhos. E ali eles vão estabelecendo a fixação dos olhos na figura. Então, por exemplo, para crianças menores ou para crianças que estão sendo introduzidas na meditação, e isso vale para adulto, essa é uma técnica que eu uso também com os meus alunos grandinhos, os meus adultinhos. Porque ela é maravilhosa, assim, é uma técnica que a gente aprende, porque a meditação, ela passa pelos olhos. Né, aquilo que eu falei lá no comecinho da live, é um caminho, é um músculo que a gente vai desenvolvendo de se concentrar. E aí a instrução vai olhar para o centro por um tempo e vai fechar os olhos. Abrir os olhos, fechou os olhos. Então, para criança bem pequena, só isso constantemente vai ajudá-la muito a trabalhar foco, unindo isso à massagem, ao relaxamento, às brincadeiras do yoga, às posturas de equilíbrio, ao jogo da memória, à massinha, unindo tudo junto, né? Para as crianças que já são maiores, a técnica ela pode avançar. Elas podem começar a perceber que quando elas fecham os olhos, quanto tempo demora para um pensamento atrapalhar a visualização da figura. Experimenta fazer na sua casa para você entender como é que funciona essa técnica, né? Então, assim, os pensamentos vêm, e eu pego e dou volta neles. Se você se pegar dando volta neles, tudo bem. Você abre os olhos, ali está a sua âncora. E fixa o olhar de novo na figura, fecha os olhos e visualiza a figura internamente. Então, essa é uma prática muito bacana, ela tem efeitos incríveis, a gente depois pode combinar com a percussão, pode combinar com a respiração, né? Então, é uma prática que ela dá muitos elementos legais, assim, para a meditação. Então, meditar para criança, até eles chegarem a sentar e meditar sem nada, em silêncio, né? Eles precisam de uma orientação, assim como todos que meditam, né? Não existe meditação sem dharana, sem concentração, sem foco. Né, para meditar, a gente precisa ter esse norte, né? Qual que é a técnica? A gente vai prestar atenção na respiração, a gente vai prestar atenção num ponto externo, no batimento do nosso coração, a gente vai ouvir os sons lá fora. E é legal a gente experimentar com as crianças de materiais tipo massinha, jogo da memória, tesouras e colas, e aquele jardinzinho, tem um jardinzinho japonês que é muito legal, de areia. Eu fiz um projeto o ano passado numa escola do Clube Pinheiros, no Tia Lucy, foi muito legal. Eu implementei um manual de meditação e de práticas meditativas em toda a escola, né, com todas as coordenadoras, foi um trabalho muito legal.
e uma delas eram os elementos da natureza que as próprias crianças coletaram num caminho, um dia que eles fizeram. Essa é outra prática de desenvolvimento da nossa concentração, né, uma caminhada silenciosa, e o clube é super lindo, então as crianças foram caminhando e coletando coisas em silêncio, que despertavam para elas, uma pedrinha, uma semente, um galinho, uma folhinha, e elas trouxeram esse material e montaram um jardinzinho naquela areia branca, e em algum momento da sala, nas atividades, a professora convidava os alunos para irem até ali organizar aqueles elementos, né? Então, claro que ela trouxe alguns novos elementos, tinham algumas outras peças, mas era uma coisa com elementos da natureza muito incrível, sabe? E ficou um canto de calma. Pode até ser dentro da escola ou dentro da sala um espaço de quietude, né? Acho que é isso, né? De dica para os pequenos. Uma aula assim bem introdutória para saber o caminho aonde a gente precisa chegar com as crianças e com as famílias e com os nossos grupos, né? Que seja dentro da escola, que seja dando uma aula extracurricular de yoga para crianças, que seja numa aula particular com famílias, que seja em vivências e eventos que você esteja fazendo, né? Claro que assim, a meditação ela vai ser mais efetiva quando a gente tiver os grupos constantes, né, que as crianças estejam com a gente toda segunda, toda quarta, os teus filhos, se você tiver a oportunidade de marcar ali aquela prática que acontece, né. Eu aqui em casa tenho uma coisa muito legal que chama Mesa da Paz, que é uma inspiração na Maria Montessori, né, essa grande pedagoga que criou todo esse método de trabalho, de ensino, né, educação infantil, e a Mesa da Paz é um elemento que é legal a gente construir juntos, né, eu também me desenvolvo hoje na área da disciplina positiva, e lá a gente tem a pausa positiva. Então, aqui em casa, a minha Mesa da Paz, ela é inspirada na Maria Montessori, e ela também traz essa visão da disciplina positiva, onde é muito importante para que as crianças participem do processo, né, para que elas estejam se desenvolvendo, que elas construam o processo junto com a gente. Então, essa mesa, a gente tem elementos que eles gostam, né? É um local da nossa casa onde a gente faz as nossas orações, onde a gente faz as nossas meditações, é um lugar onde a gente se acalma, é um lugar onde às vezes tem um sininho, tem uma ampulheta de água. O meu pequeno gosta muito de olhar a ampulheta de água caindo, ela é colorida, super bonito. Tem um catavento, né, para ele ir lá e soprar e treinar esse movimento da respiração. Tem o PIN, tem uns baralhos das emoções que a gente tira e comenta um pouquinho como é que foi nosso dia e tal. Então, são práticas muito saudáveis, assim, para as famílias desenvolverem. Você pode ter isso na sua sala de aula também, né? Eu, inclusive, encontrei uma coordenadora pedagógica outro dia e falei, poxa, desenvolve isso na sala da coordenadora, né? Um canto de paz, um canto de aconchego mesmo, onde as crianças têm ali instrumentos e cartas e óleos essenciais e um tapa-olhos, alguma coisa que faça ela se conectar com essa realidade interna, né? Pode ter mandalas para ela olhar e fixar os olhos e ter esse momento de se recolher, de se acalmar, de se recompor, né? A gente na nossa vida tribulada acaba passando em cima nas nossas emoções, sentimentos, pensamentos, não sabe lidar, né? Então hoje eu acho que o grande desafio das famílias é a gente começar a acolher os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, e o educador também, né? Como eu falei, acolher suas próprias frustrações, né? Ver aonde que está o seu controle de qualidade lá em cima, né? Por que tão grande essa exigência? Por que não se conectar com cada aluno e celebrar as conquistas de cada um, né? Sem ter que chegar em algum lugar com todos ao mesmo tempo. Então, acho que o grande desafio de nós adultos é a gente desenvolver o nosso corpo emocional, a nossa inteligência emocional. Agradeço a Ana que estava aqui, né? Que acho que trabalha aqui com educação emocional também. E é um caminho a gente trilhar, né? E onde o mais importante desse caminho não é chegar em algum lugar. O mais importante do caminho é como a gente caminha sobre ele. Isso é a prática de yoga,
né? A gente pode sim chegar na libertação, desejar a libertação, né, da roda de samsara, dos nascimentos e mortes, um estado maior de bem-aventurança, de amor, de paz, mas o mais importante de tudo é o caminho que a gente realiza todos os dias nas pequenas coisas para chegar nesse lugar, tanto conosco como com as crianças, né? Então, vamos observar mais esses objetivos distantes e prestar atenção, trazer a presença real para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E é isso, gente. Meditem, façam suas práticas diárias. Você que anotou tudo aí também, coloque em prática tudo que você aprendeu aqui. Experimente em você primeiro, antes de levar para as crianças, porque é você percebendo suas necessidades que você vai conseguir se conectar com as dificuldades das crianças, né? Você percebendo tudo aquilo que movimentou em você, o quanto foi difícil, o quanto você demorou, os pensamentos que vieram na sua cabeça. Então, essas mesmas sensações as crianças também têm, e é legal que você esteja praticando, muito importante que quem ensina, pratique, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Um beijo muito grande a todos vocês, um prazer enorme estar aqui. Até já, pessoal. Namastê, paz e luz, até já.